Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10. O texto é o mesmo de hoje de manhã. A mensagem não. A mensagem, nós vamos ministrar a parte 2 daquilo que vimos. A mensagem é outra. Então, Apocalipse 1, 9 e 10 diz assim: os visitantes são bem-vindos, são queridos aqui entre nós, que Deus os abençoe, amém? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Pai, nós temos lido a Tua boa e santa palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é santificadora, é renovadora. Nós sabemos que a Tua palavra traz alegria, traz prazer interior. Nós sabemos que a Tua palavra nos aviva, Senhor. Por isso que nós lemos a Tua palavra em Tua casa. E agora pedimos a Ti que Tu venhas falar conosco, Pai. Que Tu venhas tocar em cada vida aqui nesta noite. E que Tu venhas trazer uma nova experiência a cada um. Pai amado, que os Teus filhos, as Tuas filhas que aqui estão, possam vivenciar o melhor do Senhor, possam encontrar algo especial para o seu coração e possa sair daqui com um sentimento de grande vitória. Eu oro abençoando a todos, Pai, no nome de Jesus. Experiências com Deus são coisas extraordinárias. Ter uma experiência com Deus não é natural, não é terreno, não é coisa deste mundo. Aqui nós temos as nossas experiências terrenas, mas ter uma experiência com Deus é vivenciar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Ter uma experiência com o Senhor é sair daquela vida trivial e entrar numa dimensão espiritual, abençoada, sobrenatural. Deus quer nos dar experiências. O Senhor quer, sobretudo, que sintamos a Sua presença entre nós. Na tua vida. Eu tenho dito o seguinte: o cristianismo é a única religião do mundo na qual as pessoas podem e devem sentir Deus. Dá para sentir a presença de Deus. Dá para encontrar algo profundo e maravilhoso que enche a alma e que conduz as vidas a algo extraordinário. Então Deus quer te dar essa experiência nesta noite. Você que está em casa participando do culto, gente de perto e de longe, todos que estão participando, Deus quer te dar uma experiência. Fica aí atento, quebrantado, e o Senhor vai tocar na sua vida. Como fizemos de manhã, nós vemos esse texto aqui, refere-se a João, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. João, possivelmente o mais novo entre eles, foi o último a morrer. Ele morreu de velho, de idade. Teve uma vida diferenciada. Teve experiências grandiosas enquanto Jesus aqui esteve. Ele andava com Jesus. Ele foi, depois de um tempo, ele tem uma experiência ouvindo de João Batista, ele vai até Jesus,
e passa a segui-lo. Passado um tempo, o Senhor vai convidando alguns discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Houve uma feita que ele enviou 70 a pregar. Tinha muitos discípulos, aquelas pessoas que o serviam. Depois de algum tempo, há quem diga que depois de mais de ano, quem sabe 1 ano e meio, que ele estava realizando o seu ministério de 3 anos, ele vai nomear 12 discípulos como apóstolos. Aí ele vai separar 12. João, que estivera com ele desde o primeiro momento, ele é escolhido discípulo, depois escolhido o apóstolo. Jesus separa 3 apóstolos, ele era um dos 3. E a Bíblia, especialmente no livro de João, nos faz entender que ele era muito chegado a Jesus. Ele agora estava idoso, muito fiel na pregação da palavra, uma fiel testemunha de Jesus, porque ele vivera aqui com Jesus. Ele viu Jesus morrer, mas viu também Jesus ressuscitar e viu Jesus subir aos céus. E ele se torna um apóstolo de grande valor, um valor inestimável. Ele escreve o livro de João. Depois ele escreve à igreja 3 cartas com uma profundidade maravilhosa. E agora, quando ele estava provavelmente próximo de completar ali 90 anos, próximo disso, em razão da sua fidelidade, por ordem do Império Romano, ele é levado por essa ilha chamada Patmos, uma pequena ilha que hoje estaria ali junto à Turquia. E ele vai viver o pior momento da sua vida. Era um grande fracasso para aquele homem, que se torna um grande triunfo. Deus transforma tudo aquilo na vida de João. Essa ilha de Patmos, quem a conhece, eu não conheço hoje, aqueles que imaginam que era o lugar onde João estava, era um lugar muito simples ali, difícil, entre criminosos. Ele vai viver naquele lugar, mas ele vai ter ali a maior experiência da sua vida. Algo extraordinário, algo maravilhoso. Então, de manhã, nós ministramos a primeira parte dessa mensagem. E o tema da mensagem, com base no texto, é esse. Diga assim: o triunfo no fracasso. Pastor, é um contrassenso, fracasso, triunfo, não. Quando ele estava fracassando, ele triunfou de uma maneira extraordinária. O seu triunfo foi forte demais, significativo demais, grande demais, porque ele agora vai viver o céu. Até então, ele tinha vivido a terra, agora ele vai viver o céu. Ele vai ter experiências nos céus. Ele começa tendo a experiência aqui na terra ainda. É o versículo que nós lemos. Quando ele fala: eu estava ali na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Aí ele vai dizer no versículo 10: achei-me no Espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. O dia do Senhor é o primeiro dia da semana, no caso, o nosso domingo. No dia do Senhor, eu achei-me no Espírito. E ali, ele estava na ilha. E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Ele vai ouvir uma voz fortíssima. E ali, a derrota dele começa a ser transformada numa grande vitória, num grande triunfo. Aquele homem que estava ali humilhado, a partir de agora ele passa a ser exaltado. Ele tem a experiência. Então, esse primeiro capítulo vai mostrar a experiência dele aqui na terra. O capítulo 2 e 3 também. Então, de manhã nós vimos o triunfo do fracasso. Eu ministrei essas divisões. Repita após mim: o mistério revelado. Teve a revelação do maior mistério do mundo. O Cristo glorificado. Ele viu Jesus glorificado.
Cristo, com vestes sacerdotais. Ministrei também, diga assim, a vitória conquistada. Ele enxerga ali Jesus, que conquistara aquela vitória de uma maneira gloriosa. E quando ele diz, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. A igreja abençoada, pode repetir, a igreja abençoada. E nós vemos no final do texto, os obreiros nas mãos de Jesus, e a igreja entre os candeeiros do Senhor, vivenciando coisas extraordinárias. Então eu ministrei essa primeira parte da mensagem de manhã, e agora eu quero ministrar a segunda parte, o triunfo no fracasso. Só que agora nós vamos sair da terra e nós vamos para o céu com ele. Não, você volta. No final do culto você vai, mas volta aqui para a terra. Então vamos lá. Amém? O triunfo no fracasso. Primeiro, diga assim, foi convidado a subir ao céu. O capítulo 4:1, nós vemos assim, depois dessas coisas, olhei, diz João, e eis não somente uma porta aberta no céu. Diga assim, porta aberta. Queridos, diante de uma grande luta, o Senhor tem sempre uma porta aberta. E para João era extraordinário, porque era uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Diga assim, sobe para aqui. O Senhor agora que tinha revelado ali a glória dele para João, agora vai chamar João para o céu. Ele vai sair da terra e ele vai subir ao céu. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que lindo isso. João, que estava ali numa situação complexa, condenado, cumprindo uma pena injusta, num lugar ruim. Ele tem uma experiência de ver Jesus e agora ele é convidado ao céu. Convidado ao céu. Eu fico imaginando aquele homem com quase 90 anos de idade, sentado ali naquela que de repente ele olha para o céu e tem uma porta aberta. Aleluia. E tem uma porta aberta no céu. E ele vai ouvir uma voz, sobe para cá. Venha para cá. Venha. Ele foi desprezado pelo imperador romano e ele foi exaltado pelo dono do mundo. Ele foi considerado um criminoso na terra. Agora ele vai subir para vivenciar a presença dos anjos dos céus. Ele estava sofrendo, agora ele vai viver o maior momento da sua vida. Ele vai viver coisas grandiosas. Queridos, ele foi convidado por Deus. Deus o convida. Imaginou você ouvir isso? Deus falando diretamente com você. Deus fazendo um convite para você. Deus te chamando pelo nome. Ele falou, João, sobe aqui, João. Deus olhando para você e dizendo, eu te quero. Eu vou te dar uma experiência que jamais você vivenciou. Era para ele conhecer coisas misteriosas e grandiosas. O livro do Apocalipse é profundo demais. É a maior revelação que um homem recebeu. Coisas profundas que vai mostrar a nossa eternidade. Então ele tem ali experiências. Ele vai tendo tantas experiências nos céus, que quando termina a revelação, ele demonstra estar em êxtase, ele demonstra estar numa situação gloriosa. Eu vou dizer para você, nesse momento de luta, estamos passando, todos passam, nós passando esse, tem outros momentos do passado. Deus tem sempre uma porta aberta para você. No pior momento da tua vida, Ele tem uma porta aberta. O Senhor fala com você, o Senhor te chama à presença dEle, o Senhor tem interesse por tua vida, o Senhor conhece a tua necessidade, e Ele te leva à presença gloriosa dEle. Esse é o nosso Deus maravilhoso.
esse Deus que sempre tem o melhor para o nosso viver. Nós não estamos nesse mundo para ser derrotados. Pelo contrário, nós estamos aqui para experimentar coisas grandes e abençoadoras em nossas vidas. Então o Senhor vai tocar em você. O Senhor vai mover o teu coração. Olha, nesse escuto que nós estamos tendo aqui no domingo, você pode ter certeza que nós vamos começar a vivenciar coisas que você jamais sentiu no teu coração. Deus vai mover. Eu estou crendo que o grande avivamento chegará depois dessa pandemia. Eu estou crendo num derramar do Espírito Santo extraordinário sobre nós. E nós vamos ouvir a voz gloriosa do Senhor. Porta aberta para você. Aplauda Jesus. O triunfo no fracasso. Diga assim, vivenciou a vitória do Cordeiro. No capítulo 5, ao versículo 9, vou ler só o 9 do 5, diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, que coisa profunda isso aqui. João estava lá no céu, arrebatado. Ele começa a ter experiências com o Senhor. De repente ele vê um livro, selado com 7 selos. Um livro totalmente fechado. Aquele livro continha toda a revelação do futuro. O futuro da nossa vida, aqui na terra e especialmente do céu. Só que quando ele observa aquele livro, ninguém podia abrir o livro. Não podia ler, obviamente. E muito menos podia olhar para o livro. Ninguém, a Bíblia diz, na terra, no céu, debaixo da terra, em lugar algum, foi achado digno de abrir aquele livro que continha a nossa vitória. A nossa bênção estava ali. Mas o capítulo 5 de Apocalipse mostra que não tinha ninguém digno para tanto. A Bíblia diz que João começou a chorar, e chorava muito. De repente apareceu alguém. Ele pôde observar. Era o Cordeiro Imaculado. Ele pôde ver ali nos céus Jesus. João Batista tinha apontado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que Jesus veio para tirar o pecado. Jesus não veio para massacrar ninguém. Jesus não veio para pisotear. Jesus não veio para derrotar. Jesus veio à terra para perdoar. Jesus veio à terra para purificar. Jesus veio à terra para santificar. Jesus veio à terra para abençoar. Jesus veio à terra para salvar. Ele entrega a sua vida, Ele morre a nossa morte, Ele sofre o nosso sofrimento, porém Ele ressuscita, e ao ressuscitar, Ele prova para os discípulos que estava vivo, e Ele sobe ao céu, era o Cordeiro de Deus. Quando João vê no céu, no capítulo 5, ele vê o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tinha vencido. Ele tinha vencido o pecado, ele tinha vencido o diabo, ele tinha vencido a morte, ele tinha vencido tudo, ele tinha vencido. Foi a única pessoa que passou pela terra sem falha, sem pecado, sem mácula. Em razão da sua total pureza, ele podia olhar para o livro, ele podia abrir o livro, ele podia ler o livro, ele podia revelar o livro para João. Por quê? Porque ele era o Cordeiro puro. Aí, nesse versículo 9, aí começaram lá no céu a entoar um novo cântico, e no cântico os anjos, querubins, serafins cantavam: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo lugar. Jesus está no céu, irmãos. Jesus está no céu.
mas ele está lá de uma maneira muito vitoriosa. Ele continua sendo o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro que venceu. O nosso Salvador venceu. O nosso Salvador foi elevado à glória do Pai Celestial. A Bíblia diz que ele está à direita de Deus dos céus. E hoje ele é o nosso intercessor. O nosso intercessor. João vê ali aquele que pagaram o preço da nossa redenção. Hoje nós temos salvação. Não é porque somos bons ou ruins. Não é porque temos atitudes elogiáveis. Não. Nós somos salvos porque Jesus morreu em nosso lugar. E quando nós nos dobramos diante dele, quando nós nos entregamos a ele, ele nos toma em sua mão, ele nos purifica e ele nos faz pessoas diferenciadas pelo derramar do seu sangue poderoso sobre nós. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. João tem essa experiência, a vitória. Ele tinha vencido na terra para salvar e agora ele estava nos céus. Você já pensou, irmão? João tinha experiência com Jesus aqui, agora ele estava lá no céu. Tinha anjos, Luciano, para todo lado. Estava ali os serafins entoando louvores ao Senhor. Imagina um homem que estava numa caverna aprisionado. De repente aquele homem se vê na glória. Você imagina um homem que vai lá e vê Jesus. Ele vê Jesus. Ele encontra Jesus. Ele tem a experiência gloriosa. Ele conhecia Jesus na terra. Agora ele está vivenciando Jesus do céu. Que coisa maravilhosa. Eu disse aqui de manhã que essa mensagem eu preparei já faz alguns dias. Mas ontem eu acabei assistindo um filme verdadeiro. O nome do filme é O Céu é Real. Se eu fosse você, eu procuro esse filme. É um filme verdadeiro. E é de um pastor nos Estados Unidos. E esse pastor tinha 2 filhos, uma menininha um pouquinho mais velha, um menino de 4 anos. E aquela criança tem um problema de apendicite grave e acaba caminhando para a morte. E ele sobe aos céus. E depois, devagarinho, ele vai contando que viu Jesus. E ele dá uma boa notícia para nós. Ele fala que lá no céu todos são jovens. Viu, Zé Otávio? Você está ficando já com o cabelo branco, vai lá, todos ficam jovens. Lá todos ficam bem. Ele chegou ali, está todo mundo contente da vida. O céu é real. Diga assim, o céu é real. João estava lá no céu, e ele estava lá, vivenciando o Cordeiro de Deus. Aplauda o Senhor. O triunfo no fracasso, 3º lugar. Diga assim, visualizou a derrota de Satanás. Indo para o final do livro, Apocalipse 20, versículo 10, diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, o livro do Apocalipse vai mostrando coisas profundas. Se a gente fosse pregar Apocalipse, a gente demoraria aqui uns 6 meses pregando Apocalipse. Vai mostrando, vai revelando, vai revelar o anticristo, vai revelar o falso profeta. No final, Jesus volta, e quando ele volta, ele joga o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. Ele estabelece um reino milenar aqui na terra, ele vai reinar. E no final, Satanás, que perturba. Satanás é desagradável, né? Satanás é um problema. Satanás derrotou Eva quando ela era pura, derrotou Adão quando ele era puro. Satanás atira dardos inflamados. Ele vai atirando dardos contra a nossa mente. Ele tenta nos induzir ao mal. Ele tenta nos induzir ao pecado. Ele tenta nos induzir à violência. E ele sim, o final dele é derrota. Não o teu,
O teu final é de vitória. Deus tem vitória para a tua vida. O lago de fogo não foi feito para o homem, foi feito para o maligno. O lago de fogo vai atormentar, mas não foi feito para atormentar o ser humano. O lago de fogo é para sempre também, como a vida eterna. Então João está ali, ele visualiza a derrocada final do maligno. Se você tem medo do diabo, não precisa ter por muito tempo. Jesus tem todo o poder consigo. E nesse poder extraordinário, Ele hoje nos protege das artimanhas malignas. E por fim, derrotará o inimigo das nossas almas e nos garantirá uma vida eterna gloriosa. Amém? Glória ao nome do Senhor. A hora passou, eu preciso encerrar a mensagem. O triunfo no fracasso, quarto e último lugar. Diga assim: contemplou um novo céu e a nova terra. Esse céu que existe, eu tenho um pensamento meu, ele foi maculado pelo pecado de Satanás. Então, nós teremos um novo céu, em breve. Essa terra foi maculada pelo pecado provocado pelo maligno também. Violência terrível, né? Estava vendo ali no noticiário final de semana, que triste aquele negócio dos Estados Unidos, não? Aquela pessoa ali morta por um soldado, e coisa terrível. Sabe o que é isso? É ação maligna no mundo, é o mal. Essa terra tem muita violência, essa terra tem muita coisa desagradável. Mas João, quando estava no céu, ele começa ali a vivenciar algo extraordinário. Ele começa a ver, e ele vê ali um novo céu, e ele vê uma nova terra. Jesus, quando estava aqui, ele falou que iria fazer uma casa para cada um de nós. Ele ia construir uma cidade enorme. Eu não sei o tamanho daquela cidade exatamente. Eu só sei que a cidade será o tamanho suficiente para receber todos os salvos de todas as épocas. Então João começou a olhar, e ele começou a ver lá no céu. Ele começou a ver um céu refeito. Ele começou a ver uma terra nova preparada. E ele viu ali a glória dos salvos. Ele vai olhando no capítulo 21, e o Senhor vai revelando para ele, diz: aqui no céu não tem mais morte, aqui no céu não tem mais dor, aqui no céu, ou nessa terra especial, não terá mais sofrimento, não terá mais angústia, não terá mais pecado, não terá mais maldade, não terá mais violência, não terá coronavírus. Lá você não vai ficar isolado, não vai precisar usar máscara, não vai ter lá o coronavírus, não entra, não cabe naquele lugar. Então você vai chegar num lugar maravilhoso. O João estava vendo aquele lugar eterno. Queridos, nós temos uma vida eterna. Quando nós saímos desse mundo, nós temos uma vida melhor do que esta. E nós vamos para um lugar maravilhoso. A revelação do capítulo 21 é linda. Vai falar da Nova Jerusalém. Vai falar ali da árvore da vida. Vai falar daquela água cristalina. Vai falar de todo momento maravilhoso que nós teremos nos céus. Então nós teremos tudo de bom. Tudo de bom estará lá no céu. Aqui na terra nós temos momentos difíceis. Temos momentos bons também, né? Não tão bons quanto aquele, mas temos. Mas temos momentos difíceis, temos momentos de provas, temos momentos de dificuldades. Mas nós estamos aqui numa vida de provação para sermos aprovados. Aqueles que foram aprovados, aqueles que se dobrarem diante do Senhor, aqueles que entregarem a vida aos cuidados do Salvador Jesus, esses poderão com certeza subir ao céu. Um dia vão subir e vão poder contemplar tudo que João viu e muito mais. Vão poder viver tudo aquilo.
um poder encontrar o melhor para a sua vida. Enquanto isso não acontece, nós podemos começar a viver a essência do Evangelho. Nós podemos começar a vivenciar o melhor de Deus para as nossas vidas. Não é somente o João que foi um convidado para o céu, que vivenciou a vitória de Cristo, que viu a derrota do maligno e contemplou a glória dos salve a glória do Senhor, que viu o triunfo no fracasso dele e nosso. Nós podemos ir além. Nós podemos. Eu quero dizer para você, o melhor de Deus está para chegar na tua vida. Amém?